Bom, vamos seguir aqui porque a gente vai ouvir agora a opinião dos nossos convidados. Eu já tenho aqui a confirmação do capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que já está conosco. Capitão, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Jovem Pan, da TV Jovem Pan. É um prazer estar nesse debate. E já fico aqui minha posição, que não houve propaganda antecipada. Nós temos uma legislação, o Código Eleitoral, que cuida especialmente desse assunto, é a Lei 13.165, que diz: não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto. Então, a nossa legislação já cuidou disso. Então, a passeata, a motociata que o nosso presidente fez, a pedido... Na verdade, ele participou de uma motociata, era o momento da Páscoa, era para congregar os cristãos de toda São Paulo, se envolvendo, quem gosta de motocicleta e é cristão. Era uma semana da Páscoa, onde nós relembramos a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. E o nosso presidente, que é um presidente da família, que é um presidente que coloca Deus acima de tudo, foi e participou. Então foi algo assim muito natural, não teve pedido explícito nenhum de voto, logo não teve campanha antecipada, e mostra que o nosso presidente está muito bem eleitoralmente, e isso que a petezada fica preocupada. Sabe que o nosso presidente vem crescendo e tendo apoio cada dia mais, é um apoio espontâneo, popular. Todo mundo que está aí foi de graça, colocou combustível na sua moto e foi comemorar a comunhão entre os irmãos, entre os cristãos, que era o momento da Páscoa, mostrar apoio, dizendo que nós estamos junto com o nosso presidente Bolsonaro. Mas não houve pedido explícito de voto, então não houve campanha antecipada. A gente só está aguardando acertar lá o áudio também do Rogério Corrêa, que é deputado federal pelo PT de Minas. Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, eu continuo com o senhor. O senhor acha que é uma questão de tecnicidade, ou seja, o senhor deu os argumentos todos previstos em lei que poderiam, se tivessem sido usados, e não há nenhuma acusação explicitamente nesses detalhes da lei que o senhor menciona, o senhor acha que é uma questão de tecnicidade ou é o ambiente eleitoral que já está fazendo com que o TSE trabalhe já nessa pré-campanha, dada a reclamação já formalizada, essa representação formal que o PT apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral? É uma questão política. O PT quer frear os movimentos do presidente Bolsonaro, por ele ser o presidente da República, ele tem que participar de movimentos populares. A presença do presidente em vários estados é importante para estar próximo às suas bases eleitorais, estar próximo à população para ouvir as demandas de cada estado. No caso, foi São Paulo, mas anteriormente ele estava no Rio Grande do Sul, tem ido muito ao Nordeste. É o seu papel de presidente da República e a lei, mesmo em ano eleitoral, permite fazer isso. O que não pode é pedir voto explícito. Isso já foi confirmado, já verificamos que não tem campanha antecipada. E o PT quer utilizar, sabe que o presidente tem problemas em relação a alguns juristas, e tem porque alguns desses juristas foram indicados do PT, eles querem utilizar para frear o nosso presidente no ano eleitoral. Então, o presidente mostra que tem apoio da população e que o PT não vai conseguir. Espero que o TSE se atenha à legislação, se atenha ao Código Eleitoral. Se atenha a isso, nós não vamos ter problema. Agora, infelizmente, algumas decisões do Judiciário têm tido um aspecto político. O senhor teme um viés político? Ataca a democracia. Deputado, o senhor teme de novo um viés político na decisão de um órgão da Justiça, como no caso da Justiça Eleitoral, o TSE? O senhor acha que isso pode ser contaminado novamente? Eu fico preocupado, sim, Piotr. Fico muito preocupado com isso. O nosso judiciário, infelizmente, tem deixado muito a desejar. Nós conversamos anteriormente sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, como os passos do nosso judiciário, em especial do Supremo Tribunal, o nosso Supremo Tribunal Federal, tem caminhado para tentar desgastar o presidente Bolsonaro. Como eles ressuscitaram uma figura que era o ex-presidente Lula, que estava condenado já em segunda instância,
tinha sido preso, era uma figura que já estava na nossa história como o presidente, ex-presidente mais corrupto de todos os tempos, talvez até do planeta Terra. E o Supremo Tribunal refez todas as condenações, recomeçou todo o processo do ex-presidente Lula. Antes, a prisão em segunda instância, o STF concordava, depois passou a discordar. Então, os movimentos que a gente consegue analisar dentro dessa linha do tempo é que existe um viés político, sim, no judiciário. Tá. Isso ataca a democracia, assim como Rui Barbosa falava, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, que contra ela não há a quem recorrer. Deputado Capitão Alberto Neto, obrigado pela sua primeira participação. Agora vou ao Rogério Correia, deputado federal pelo PT de Minas Gerais, que já está conosco. Deputado Rogério Correia, seja bem-vindo. E a pergunta que já lhe faço é: por que o senhor considera que esta motociata da última sexta-feira, que teve a participação do presidente Jair Bolsonaro, pode ser configurada como um ato de campanha? Como pensa seu partido na representação ao TSE? Bem, primeiro cumprimentar Adalberto Piotto, o programa Prós e Contras, Seja bem-vindo. Agradecer o convite de vocês para esse debate importante sobre as eleições de 2022 e as pré-campanhas que já vem sendo feitas explicitamente, infelizmente, pelo genocida Jair Bolsonaro. Cumprimentar também o deputado Alberto Neto, prazer tê-lo aqui também no programa conosco. Olha, nós acionamos o Partido dos Trabalhadores, o presidente Jair Bolsonaro, por campanha antecipada com estas motociatas. Aliás, ele só pode fazer motociata mesmo, porque o preço da gasolina é tão caro que, se ele fizer uma carreata, o custo vai ficar ainda maior. Lembrando que gastou-se dos cofres públicos, esse é o primeiro argumento nosso, mais de R$1 bilhão para dar segurança à motociata, que paralisou o trânsito na principal avenida que existe em São Paulo, de ligação aí no território paulista, e, portanto, interrompendo o trânsito. As pessoas tiveram problema, inclusive, do ponto de vista de saúde, porque sequer ambulâncias conseguiam transitar. E tudo isso feito para um evento onde foi convocado publicamente pelo próprio presidente da República. Ele conduziu a sua motocicleta durante todo o percurso, incitando os apoiadores com gestos típicos de campanha, que é o que ele sempre faz. Aliás, o presidente é tido como quem trabalha pouco no Brasil, mas, ao mesmo tempo, é quem sempre fica no palanque. Ele jamais consegue descer do palanque para poder governar o Brasil. Mas desfilou em carro aberto, subiu em carro de som, realizou praticamente um comício, pedindo votos explicitamente. Então, isso, evidentemente, o nosso partido, o PT, solicitou que fosse considerado como uma campanha antecipada feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse é o contexto da peça que apresentamos no Supremo Tribunal Federal, para que a Procuradoria-Geral da República também faça uma intervenção proibindo que esse tipo de evento aconteça nesse momento. E utilizar do cargo de presidente da República e das forças, inclusive, da própria presidente da República, utilizar do aparato policial em São Paulo, de policiais militares, para que faça campanha, é algo que fere, qualquer sentido democrático de realização de campanha. Esse é o sentido, Roberto, que nós entramos, portanto, no Supremo Tribunal Federal. Tá, eu vou ler aqui, porque na peça apresentada ao TSE pelos advogados que representam o Partido dos Trabalhadores, considera a motociata uma carreata, um comício com pedido de voto, como disse aí o deputado Rogério Correia. E o que configuraria, segundo a acusação desses advogados, abertamente um ato de campanha eleitoral extemporânea, ou seja, com participação ativa e proativa do presidente da República, com os gastos aí de R$1 milhão em segurança. Bom, então eu vou colocar um segundo tema. Nós temos a reeleição permitida na Constituição brasileira e o presidente não precisa se afastar do cargo, seja ele quem for. Este é um fato. Nós já tivemos isso com Fernando Henrique, tivemos isso com Lula, tivemos isso com Dilma também. O presidente, se decidir à padaria para comer um pão na chapa com uma média, obviamente que a segurança dele vai se deslocar porque é da natureza do cargo. E, obviamente, também que a polícia militar do lugar também vai ser avisada. A gente teve recentemente
um caso de um show de música em que artistas foram lá e se manifestaram contrários ao presidente, o que, na minha opinião, é meramente liberdade de expressão. O Lollapalooza foi aquele evento. E ali também houve mobilização da segurança pública porque tem um aglomerado de pessoas, o que também é natural que a segurança pública se mobilize. Eu vou começar então com o deputado Rogério Correia também, para depois ouvir o capitão Alberto Neto. Como é que a gente faz, então, deputado? Porque, obviamente, se houve pedido de voto ou não, o capitão Alberto Neto está dizendo que isso não aconteceu, não houve a exposição do número do candidato, o que tecnicamente se configuraria uma pré-campanha, mas essas alegações que faz na peça são coisas muito inerentes ao exercício do cargo. O presidente não pode ficar, não está na lei que ele é obrigado a ficar dentro do palácio. Nenhum presidente que concorreu à reeleição ficou parado no palácio. Então, como é que a gente administra essas questões? O presidente vai ao público, sai na rua, é natural que essa segurança se mobilize. Seria pior para o país ter um atentado contra um presidente da República. Bem, então vamos separar. Primeira questão que você citou do Lollapalooza. Ali é um show cultural, não foi convocado pelo presidente Lula e artistas culturalmente exerceram o direito democrático de dar uma opinião contra o presidente Jair Bolsonaro, o qual eles consideram anticultural, genocida e de caráter neofascista. Isso é uma representação cultural que foi feita. Não houve convocação por nenhum partido político daquele show e não foram usados, portanto, segurança pública da proteção a candidatos. Não estiveram lá nem o Ciro Gomes, nem o Lula, nem o João Dória, não tivemos candidatos a presidente da República no show. Então é completamente distinta a comparação. Esta não. É uma carreata, uma motociata, porque carreata é muito cara, a gasolina está a preços proibitivos, mas que o próprio presidente convoca, faz sendo gesto de campanha, e aí o que não é uma ida, eu respondo a segunda questão, para tomar um café na esquina, mas uma convocação, evidentemente, de campanha. Então tem, no nosso entendimento, um sentido muito diferente. Ele convida os seus militantes, faz uma motociata, vai em carro aberto. Se fosse um presidente da República, é improvável que ele saia em carro aberto, dando tchau, acenando como se estivesse pedindo voto. Então, é uma campanha explícita que o presidente faz. Então, é muito diferente dele, enquanto presidente da República, precisar de seguranças. Ali ele faz com que a segurança do Estado de São Paulo, aliás, em números enormes, tenha que acompanhar algo que, olha só, é uma carreata com as suas cores e etc., fazendo campanha. Então, a diferença para a gente é muito grande. Eu acho que ali há, sim, uma nítida campanha que o presidente faz, e faz utilizando de recursos públicos e utilizando, portanto, do cargo do presidente para fazer campanha. Essa que é a diferença. Tá, vamos então ao deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. As mesmas questões, deputado. Qualquer mobilização presidencial, estando ele no cargo, obviamente vai haver um aparato de segurança, não só da presidência da República, como também das forças de segurança pública locais, seja em qualquer estado ou cidade que isso ocorrer. A presidência da República informou, inclusive na própria sexta-feira, que o ato não foi convocado pelo presidente, ele foi como convidado. Eu estou lendo exatamente as alegações como foram apresentadas. O evento chamava-se Acelera para Cristo, foi promovido por um pastor e, obviamente, o fato de juntar milhares ou não de pessoas, este é um outro fato, porque pode se colocar na popularidade ou não do presidente. Mas, enfim, o senhor considera, levando-se em conta o que alegou também o deputado Rogério Correia, que por esse aspecto pode ter sido uma campanha antecipada? Primeiro, cumprimentar o nosso deputado Rogério Correia, é um prazer estar debatendo aqui com ele. O deputado ele fala as suas cores, e se você observar nas imagens, as cores é da bandeira do Brasil, são as nossas cores. Isso é muito bom ouvir isso do deputado da oposição, porque está muito bem definido qual o lado que nós estamos. Nós estamos do lado do Brasil. As nossas cores são essas mesmas, é verde e amarelo, é o que está a nossa bandeira. E o presidente já faz motociata desde o início do mandato. Então não é algo para o ano eleitoral. O que preocupa o PT é a queda eleitoralmente
do candidato deles, do Lula, devido às declarações que o Lula fez a favor do aborto, informando que os empréstimos do BNDES são totalmente corretos, colocar lá os empréstimos lá, o Porto de Mariel e Cuba como garantia charutos cubanos. Então, esse tipo de declarações, pedindo para invadir casa de deputado bolsonarista. Então, falando em cessear a imprensa, regular a imprensa, essas declarações fizeram que o Lula caísse nas pesquisas. E isso está preocupando o time do PT. E eles começaram por que não fizeram isso antes, na motociata anterior, e solicitaram campanha antecipada? Não fizeram porque se achavam deuses, achavam que já estão com a campanha ganha, já falavam que iam ganhar no primeiro turno. Então é uma questão eleitoral. Eu falei que não houve pedido explícito de voto, não houve o presidente falando vote em mim, vote no candidato. Se não há um pedido explícito de voto, o Código Eleitoral ele é claro, então não há campanha antecipada. Há um movimento político do PT para barrar a popularidade do presidente Bolsonaro e tirar a atenção das declarações desastrosas do Lula, que caiu, na verdade, a máscara, que nós já vimos comentando que eles são favoráveis ao aborto, que vai voltar os esquemas de corrupção do BNDES, que vão levar de novo, falando tanto do preço de combustível, vão levar de novo a Petrobras a ser a empresa mais endividada do mundo. E é isso que eles estão querendo agora, fazer uma cortina de fumaça, tentando barrar o presidente aí, Messias Bolsonaro, que vem crescendo a sua popularidade a cada dia que passa. Deputado Rogério Correia, por gentileza, suas alegações diante do que apresentou aí o capitão Alberto Neto sobre uma visão estritamente politizada dessa ação no TSE que o seu partido apresentou contra a motociata. Veja bem, vamos separar a discussão para que a gente não fique tergiversando e ao invés de ir no assunto. O que nós estamos debatendo aqui é que há uma campanha antecipada do presidente. Basta ver as cenas e vocês vão ver que o presidente, utilizando de um evento, ele próprio faz com seus apoiadores a convocação do evento e vai fazer campanha política antecipada. As cenas demonstram isso. Qualquer juiz do Tribunal Superior Eleitoral, ao ver a cena, vai dizer, olha, ele estava evidentemente fazendo campanha, isso é proibido, e não pode fazer campanha com recurso público, e muito menos campanha antecipada. Então esse é um fato, para mim é um fato completamente dado. E ele utiliza, sim, não só das cores, mas também dos gestuais e tudo aquilo que ele faz durante o tempo em que esteve em campanha. Ele repete isso. E faz não apenas nessa, mas também em outras. Agora, isso tem que ter um fim, não se pode continuar utilizando o recurso público para fazer essa campanha. Isso é uma coisa. A outra são os fatos, né, que estão acontecendo agora. Por exemplo, essa motociata tem também o dom de querer desviar a corrupção no MEC, onde os deputados bolsonaristas não assinam, por exemplo, a Comissão Parlamentar de Inquérito para ver o que aqueles pastores bolsonaristas estavam pedindo propina em ouro, como outros no Ministério da Cultura, da Saúde, pediram propinas a custo de R$1 em troca de vacinas. Então há também o presidente, ao invés de governar, de baixar o preço da gasolina, porque o Bolsonaro é um frouxo, né? Diz que ia baixar o preço da gasolina, mas afina, não consegue, não enfrenta as grandes empresas internacionais e norte-americanas, o preço da gasolina vai às alturas como o diesel. Então o presidente não governa. Se ele não governa, ele precisa fazer campanha o tempo inteiro, culpando os outros. Então a culpa é sempre do TSE, do Supremo Tribunal Federal, da oposição, porque ele não consegue governar. Os preços de alimentos estão um verdadeiro absurdo. São 13 milhões de desempregados no Brasil. E o presidente passeando de moto, fazendo campanha antecipada, falando em temas que não são aqueles temas que o povo brasileiro está cobrando, que o presidente prometeu que ia resolver e não resolveu. Então nós vivemos o país à beira de um caos econômico, um presidente que ameaçou o tempo inteiro a democracia. Vamos lembrar que ele até golpe
eles chegaram a dizer que poderia, o filho dele disse que poderia fechar o Supremo com cabo e 2 soldados, e até que tentaram, no 7 de setembro passado. Então, este autoritarismo do governo, a inflação, o desemprego, a miséria que está voltando, fica substituído por campanha antecipada. É por isso que o Partido dos Trabalhadores entrou com essa ação para que se proíba fazer esse tipo de campanha antecipada. É esse o motivo que fizemos. Tá. Deputado, só rapidamente para deixar claro para o nosso espectador, onde é que o senhor considera que houve gasto de uso público? Foi na utilização da polícia militar para fazer a segurança da multidão que ficou no entorno do presidente? É só esse aspecto que o senhor menciona? Rapidamente, por gentileza. Sobre campanha antecipada? Sobre o evento da sexta-feira em si. Isso, que é a campanha antecipada. Tá, o presidente convidou... Isso é o que nós estamos discutindo, deputado. Eu só preciso entender seu argumento, por gentileza. O uso de recurso público é do uso da PM, é isso que foi estimado em 1 milhão em segurança, é isso? Só esse 1 milhão de segurança. Tá bom. Então, que nós vimos aí, segundo os dados oficiais, né, do Estado de São Paulo. Não são dados meus, não. Tá. E veja bem, para poder colocar as motos em andamento e ele fazer campanha. Isso é muita coisa. É utilizar de muitos recursos públicos para fazer campanha pessoal. Era só para entender exatamente onde é que estava a sua acusação em relação ao uso da segurança e o custo para os cofres públicos. Deputado Capitão Alberto Neto, por gentileza. Filtro, ele não respondeu por que não entrou, por que o PT não entrou na motociata passada, na retrasada, com esse mesmo pedido. Fica muito claro que é algo eleitoral, né? É uma questão de preocupação eleitoral em relação à popularidade do presidente Bolsonaro. Você foi muito assertivo, Pedro. Se o presidente for na esquina comer um pastel, vai toda a sua segurança, toda a mobilização vai acontecer, não há gasto público. O que me deixa que ele é o presidente da República. E o ex-presidente Lula, e acho que o deputado poderia corrigir, é que tem gastado dinheiro público com viagem por ser ex-presidente. Tem viajado com assessores, com segurança e trazendo nenhum benefício para o país. Isso sim é gastar o dinheiro público de maneira ineficiente. Não está ao lado do povo, ouvindo a população, recebendo as demandas, como todo político eleito precisa fazer. Quem tem mandato precisa fazer isso. Na verdade, tem a obrigação de fazer isso. Não pode ficar preso no seu gabinete. Tem que estar onde o povo está. Então, o Bolsonaro já vem fazendo essas motocicletas há bastante tempo. É uma característica do presidente, é característica dele de ter essa popularidade e uma demonstração que a população, no caso, ele tem lutado em relação aos pedágios das motos em São Paulo, é uma luta do nosso presidente, em reduzir os impostos para a compra de motocicleta. Em relação ao combustível, o deputado comenta, o presidente Bolsonaro zerou PIS, COFINS, tanto do diesel como do gás. Criamos uma nova legislação e os governadores ainda não se movimentaram para mudar essa cobrança do ICMS, que é elevadíssima. Mais de 50% do preço dos combustíveis são os impostos. O presidente Bolsonaro faz a sua parte e o governo dos estados estão demorando demais a fazer a sua parte. A nossa empresa Petrobras tem feito um grande trabalho. O problema é que hoje nós não refinamos todo o nosso petróleo graças à corrupção do PT, que refinarias ficaram pela metade lá no Compeg, compras de refinaria ineficientes do governo do PT, foram corrupções por cima de corrupções. E o povo está enxergando isso. E isso demonstra a popularidade do presidente da República. Então, não há pedido explícito de voto. Se não há pedido de explícito de voto, não há campanha antecipada eleitoral. Lógico que hoje, com as redes sociais, fica muito complicado você, quem tem mandato, como nós, você dizer se é campanha, se não é campanha, porque nós estamos nos 4 anos, temos que mostrar serviço, mostrar trabalho do que nós estamos desempenhando na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Executivo.
E o parlamentar precisa estar fazendo esse tipo de movimentos, faz parte do novo mandato, dessa nova configuração, principalmente agora com as redes sociais. Então não há campanha antecipada, o presidente Bolsonaro acerta o rumo da nossa nação e isso preocupa o PT porque eles erraram feio nas últimas declarações do Lula e isso tem causado um terror dentro do marketing, dentro do PT, brigas internas, a gente sabe disso. Bom, para a gente encerrar o debate, eu vou considerar aqui mais 1 minuto a cada um dos senhores para fazerem suas alegações finais diante do tema do debate, se este foi realmente um ato de pré-campanha, dada a denúncia, a representação que fez o Partido dos Trabalhadores e a mobilização que chamou a atenção na sexta-feira. Deputado federal pelo PT de Minas, Rogério Correia, 1 minuto para o senhor, para suas considerações finais. 1 minuto para constatar o seguinte: o que o presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa tal motociata que iria fazer a bem do Brasil? Qual a medida governamental foi anunciada? Ele anunciou, por exemplo, que ia haver corrupção do MEC e pedir para apurar? Não. Ele anunciou que ia baixar o preço da gasolina? Não. Ele anunciou alguma medida para baixar o preço dos alimentos que estão caríssimos? Não. Ele anunciou alguma medida de saúde pública? Não. Ele anunciou alguma medida para baixar a inflação no país? Não. Ele anunciou alguma medida para barrar a corrupção que está em curso? Não. Ele anunciou alguma obra? Não. O presidente foi fazer o quê andando de moto? Campanha. Ora, é evidente. Ele não foi fazer nenhum ato cívico em torno do Brasil. Ele não demonstrou absolutamente nada de ato de governar. Se ele não fez isso, ele fez campanha. As cenas mostram por si. Então, eu tenho certeza que o Tribunal Superior Eleitoral não vai permitir isso, não vai continuar dessa forma. Não adianta ameaçar o TSE, ir lá o filho dele, ameaçar fechar o Supremo, deputado, que isso não vai resolver o problema. Nós temos que fazer uma campanha limpa e não ficar ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, ameaçando a democracia brasileira. Não houve nada, absolutamente nada que fosse anunciado a bem do Brasil. Só houve campanha nítida do presidente da República. Ao minuto agora do capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, para suas considerações finais. Deputado, por gentileza. Obrigado, Piotr. Isso fica muito claro, a preocupação sobre a popularidade do nosso presidente Bolsonaro. A motociata é uma das maiores da história, o povo feliz, contente com o rumo que o nosso país está tomando. Foi um momento cristão, era uma passeata cristã, era o momento da Páscoa e o presidente sempre coloca a família em primeiro lugar. O presidente é contra o aborto, valoriza a família, tem investido na segurança pública e usou esse momento do palanque para prestar contas do que tem feito para o nosso país. Nosso país tem investido no saneamento básico, mesmo em período de pandemia, o país cresce, o que mais cresce dentro da OCDE, por exemplo. Mesmo em período de pandemia, nós conseguimos gerar milhares de empregos no nosso país. Olha que coisa boa. O Bolsa Família, o presidente Bolsonaro agora cria o Auxílio Brasil, que dobra o valor do Bolsa Família. Então, ele atinge as pessoas mais vulneráveis, ele dá a mão a quem precisa e cria milhares de empregos. Coloca o nosso país no rumo certo. Tem muita coisa a se fazer? Tem, porque o governo do PT destruiu o país. Mas nós estamos no rumo certo para governar, deputado, e criar um país melhor. Deputado Rogério Correia, federal de Minas Gerais, que conversou conosco antes, e o capitão Alberto Neto agora nas suas considerações finais. Senhores, muitíssimo obrigado pela gentileza da participação nesse debate aqui no